Você já parou para pensar que coisas acontecerem fora do nosso planejado pode ser algo bom? Oi, pessoal, eu me chamo Samara, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste mês está completando 3 anos que eu me formei, 2 anos que eu casei e 1 ano que eu estou nesse emprego atual. E isso me fez refletir que há 3 anos atrás eu jamais imaginei estar onde eu estou hoje, principalmente no âmbito profissional. Há 3 anos atrás, né, eu estava me formando e eu já tinha passado na OAB. Eu passei na OAB quando eu estava no 9º semestre. E quando eu estava me formando, eu já estava trabalhando em um escritório de advocacia, né? Eu era assistente jurídico lá, então eu imaginava que eu seria promovida a advogada júnior assim que eu me formasse e pegasse a carteirinha da OAB. E de fato isso aconteceu. Eu me formei e assim que eu peguei ali, né, a tão sonhada vermelhinha, o meu chefe me fez a proposta para ser promovida, né, e ser advogada júnior. O escritório ele tinha ali 2 vertentes, né, uma área previdenciária e civil e outra área trabalhista, e eu ficaria ali, né, em ambas as áreas auxiliando os advogados. E eu acabei ficando mais na área previdenciária porque tinha mais demanda. Então, né, assim que eu me formei, de fato aconteceu o que eu tinha planejado, né? Eu fiquei ali como advogada, então eu atendia os clientes, eu fazia petições, tinha ali contato com o fórum, eu ia em algumas audiências, né? Eu não fui em tantas audiências assim, porque como era mais ali direito previdenciário, a área previdenciária ela não tem tanta audiência assim. E no início aquilo me fez muito bem. Só que o escritório ele era muito longe da minha casa, né? Eu trabalhava ali umas 2 horas de distância da minha casa. Eu tinha que pegar ônibus, pegar trem, pegar metrô e 2 horas para chegar no escritório, 2 horas para chegar em casa. Aquilo ali começou a me questionar, né? Aquilo ali eu comecei a me questionar e eu não sabia se aquilo me fazia tão feliz como no início. Principalmente depois que eu casei, né? Porque quando a gente é solteiro, a gente tem ali umas outras responsabilidades. E depois que a gente casa, as nossas responsabilidades, elas aumentam um pouco, né? Eu cheguei a conversar com o meu chefe, né, perguntando para ele se havia possibilidade de um trabalho híbrido, né, para que essa distância ela não ficasse tão pesada. Ele falou que infelizmente não, porque ele precisava de uma advogada júnior, né, ali, né, os demais advogados ele até conseguia fazer o híbrido, mas eu tinha que ficar ali, e aquilo ali me deixou um pouquinho triste, né, e eu fui conversar com Deus. Uma coisa que meu marido ele sempre fala é que não adianta você ficar reclamando, porque sempre que você reclama, as coisas elas não melhoram, elas às vezes até pioram. Então eu parei de reclamar e fui conversar com Deus. Falei assim, né, Deus, eu queria, né, que o Senhor abrisse outra porta ou melhorasse essa condição aí pra mim. Então, assim, se for do seu querer, lógico. Mas eu não fiquei parada, né? Eu me movi. Eu atualizei meu LinkedIn, atualizei os currículos, né, da Gup, em outros sites e tudo mais. E continuei trabalhando com excelência ali no escritório e conversando com Deus que, se fosse do querer dele, da vontade dele, que ele abrisse outra porta para mim da forma que eu gostaria, né? Principalmente o trabalho híbrido. Sempre pedi muito para Deus um trabalho híbrido. E pouco tempo depois, eu fui chamada para fazer uma entrevista na empresa que eu estou hoje, né, atualmente, e era algumas coisas, né, não eram exatamente como eu queria, mas a maioria das coisas eram. Eu não conhecia a área dessa empresa, né? A empresa ela trabalha com BPO jurídico, na parte de tecnologia e serviços. Então eu iria para um departamento de e-social de processo trabalhista. Eu nunca nem tinha escutado falar sobre isso. E eu lembro, né, que a moça que me entrevistou, ela falou assim: você já está advogando, você está na área, e você tem certeza que você seria feliz saindo da advocacia, né, parando de advogar? E eu lembro que um pouco tempo atrás, né, uns 2 meses atrás, eu tinha escutado
uma moça também falar, um vídeo de uma moça falando assim, que a advocacia, ela não é preto no branco. Quando a gente sai da faculdade, a faculdade ela mente um pouco pra gente, né? Ela fala pra gente que o correto é concurso público ou advocacia em escritório. E existem um mar de oportunidades. Então, o que de fato é advogar para você? O que de fato é exercer o direito, né? E eu falei isso para ela e ela gostou, né? Eu passei nessa primeira entrevista e fui fazer a entrevista com a gerente. E eu lembro que eu sempre ficava falando muito com Deus, né? Eu sou uma pessoa de muito crédulo. Eu não sei se você é, mas eu sou, então eu sempre converso muito com Deus e peço muito o direcionamento dele. E eu lembro que nessa época eu fiz alguns testes, né? Falei assim, se for da sua vontade, eu quero que aconteça isso e aconteça isso. E aconteceu. E eu passei nas entrevistas e estou, né, trabalhando, né, nessa empresa hoje. E isso, né, me faz refletir e fica aqui também como uma reflexão que nem tudo vai acontecer ali. A nossa trajetória nem sempre vai acontecer como a gente planejou. E tá tudo bem, isso pode ser muito bom. Porque se você não se abrir para novas oportunidades, você sempre vai ver no mesmo. Nada extraordinário, vamos dizer assim, vai acontecer na sua vida. Então, às vezes, né, a gente coloca preto no branco. Se não for assim, tem que ser assim. Se não for assim, eu só quero assim. E a gente esquece as outras possibilidades. Eu estudei muito, né, para virar advogada, passei na OAB e hoje eu não exerço a advocacia tradicional. Mas se eu não tivesse me aberto, né, decidido escolher esse desafio, aceito esse desafio, eu não teria vivido tudo que eu vivi nesse um ano, não teria aprendido tudo que eu aprendi nesse um ano e não teria uma qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, assim, eu te falo para você refletir. Se às vezes você tá deixando de viver coisas muito boas na sua vida por medo de arriscar, por medo de sair da zona de conforto, por medo ou às vezes até um pouco de, como eu posso falar, não seria soberba a palavra, mas assim, um pouco de ignorância, sabe? Que se não for desse jeito eu não vou ser feliz. Quem falou? Quem disse? Não existe uma fórmula mágica do que é certo e o que é errado, né? A gente tem sim, né, que estudar, que se dedicar, que tentar coisas melhores, mas às vezes as coisas melhores podem ser algo que você nunca planejou, nunca sonhou, nunca pensou em viver aquilo, e isso pode te fazer muito bem. Né? Então, assim, se você é uma pessoa de crédulo como eu e você não está satisfeita com a vida que você está tomando hoje, né, principalmente aí na sua área profissional, se você não está satisfeita, né, no seu emprego atual, o que que você está fazendo para mudar de vida? O que que você está fazendo para sair desse lugar que você está hoje? Sabe? Porque eu penso assim, que a fé sozinha, sem movimento, sem ação, ela não tem muita serventia, porque Deus, ele pode sim fazer o extraordinário, mas aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer por você, sabe? Eu creio isso, eu creio assim que, lógico que tem coisas direcionadas por Deus, mas se eu não tivesse atualizado o meu LinkedIn, se eu não tivesse atualizado os meus currículos ali nas plataformas digitais, eu estaria no mesmo lugar que eu estava há 2 anos atrás, há um ano atrás. Então, assim, eu te convido, né, a refletir e a pensar no que você pode fazer para melhorar a sua vida e talvez até sair desse ponto onde você não está feliz. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Caso você tenha se identificado, né, eu peço para você dar o like, compartilhar, seguir o canal, né, e deixar um comentário aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.